Porque uma pós-graduação, exatamente com o mesmo, quando você olha o conteúdo programático da faculdade, dificilmente vai te agregar muito mais conteúdo, algo que seja um diferencial para sua carreira. Então, se você for fazer uma especialização, se especialize em um tema específico para que ele seja profundo. Não caia no mesmo erro que eu caí na minha primeira pós-graduação. Apesar de ter o nome da faculdade, o que eu ganhei muito foram as pessoas que eu conheci, o networking que eu fiz, porque tinha gente de diversos lugares, várias outras empresas, um pensamento totalmente diferente do meu. Pensa assim, era um grupo de exatas e a minha expertise, minha experiência era muito diferente da deles, então foi muito bom por esse networking, mas alguns temas eu aprofundei mais, que talvez não tenha visto com tanta profundidade na faculdade, eu não gostava na época, não vi o porquê de estudar tanto tema, mas não foi aquela faculdade que falei, opa, nossa, que negócio bacana, que coisa diferente. Não cometa esse mesmo erro que eu cometi. Então pensa assim, para você mudar de carreira, você tem que fazer uma pós-graduação para você mudar de carreira? Não necessariamente. Quando eu pensei em mudar de carreira, o que eu fiz? Pensei, quais são os gaps que eu tenho para essa nova carreira? Aí faz sentido uma pós-graduação, um conhecimento a mais nessa carreira que você ainda não está trabalhando. Só isso vai ser o suficiente? Pense assim, se você quer mudar para uma carreira que tenha regulamentação, tenha um conselho, tudo conselho de classe, você não poderá exercer a atividade sem a graduação. Dependendo do que é. Você não pode ser médico só porque você fez uma pós-graduação em alguma especialização da medicina. Normalmente eles até pedem o certificado da graduação para te dar o certificado da pós-graduação. Por exemplo, eu sou psicóloga, vou fazer uma pós-graduação em psicologia. Eu vi uma pós para psicologia para auxiliar pessoas obesas. Mas pense assim, você não vai poder exercer porque você não é registrada no Conselho de Psicologia. Então, essa classe exige uma certificação. Tem engenheiro, a mesma coisa. Vou fazer pós-graduação em engenharia de alguma coisa, de automação. Você pode exercer a profissão de engenheiro, assinar como engenheiro? Não, você precisa ter a graduação, estar registrado no conselho da categoria. Agora, dependendo o que vai ser a tua nova carreira, a pós-graduação pode ser uma saída sim. Pense assim, vou dar o meu exemplo novamente. Eu era da área financeira, 13 anos na área financeira, e percebi que meu lugar era outro e que eu gostaria de ir para a área de recursos humanos. Eu já estava numa certa posição, falei, como que eu vou habilitar para ir para a área de recursos humanos? Sendo que meus conhecimentos, minha experiência profissional é toda voltada para a área financeira. Aí eu falei assim, o que falta? Falta conhecimento específico do que uma pessoa de RH faz e falta experiência na área. A experiência na área não tinha como eu ir atrás sem efetivamente fazer a mudança. Aí o que eu fiz? Vou atrás de conhecimento na área. E aí me habilitei para fazer uma pós-graduação em gestão de pessoas pela FGV. Aí sim eu vi diferença no motivo e no conteúdo que eu tive aula durante os, se eu não me engano, 18 meses. Na pós-graduação, a quantidade de ferramentas e de módulos voltados para a área de RH eram muito maiores. Por exemplo, lá nessa pós-graduação, teve um módulo de finanças que para mim não fez muita diferença, lembro até hoje. Só que todos os outros módulos fizeram muita diferença na minha vida. Como profissional do financeiro na época, porque eu ainda estava no financeiro, mas ferramentas para fazer gestão de pessoas, ferramentas e formas de treinamento, ferramentas e formas de engajamento. Então teve um monte de conteúdo que me auxiliava na função que eu estava e mais do que isso, já dava um cheque para a posição que eu queria no futuro.
para qualquer lugar que eu fosse. Olha, eu sou pós-graduada em gestão de pessoas pela FGV. Então isso fazia uma diferença, isso deixava claro que eu tinha um conhecimento teórico, estava indo atrás de uma posição para colocar em prática todo o conhecimento que eu tinha. Isso, na época, me auxiliou muito, foi um dos itens que me deram repertório para falar sobre o assunto. Lembro muito bem que uma das perguntas foi: o que você acha que uma pessoa de RH faz no dia a dia e o que você acredita que deve colocar em prática quando você for para essa área? E aí eu já tinha conteúdo suficiente para discorrer sobre o assunto, apesar de não ter prática. E aí eu linkava a experiência que eu tinha até então com a experiência que eu estava em busca, a posição que eu queria tanto assumir.